Olá, gente bonita, tudo bem? Bem-vindos a um episódio de Bora Regenerar. E nesse episódio, a gente vai tentar entender um pouquinho mais o que são todas aquelas dimensões que falam por aí, né, nos vídeos espíritas. Todo mundo fala de 3D, 4D, 5D, o que são todos esses D, né? A gente fica até meio perdido, né? Tanto D é 3D, 5D, vitamina D, DDD do telefone, DD Dream, né? Então, assim, a gente precisa, vamos tentar entender o que são esses Ds, partindo aí do que seria talvez um 0D, né? Indo até, né, as dimensões superiores aí. Vamos entender tudo isso juntos? Bora regenerar? Vambora! Antes da gente começar, não se esqueça de dar o joinha nesse vídeo e de ativar o sininho da inscrição do canal, tá? Então vamos começar. Vamos começar a entender o que são essas dimensões, tá? Dimensão, quando a gente vê aí nesses vídeos, né, bonitos, falando aí de terra de regeneração, né, de planeta de regeneração, de espíritos superiores. Vamos tentar trazer um pouquinho mais para a nossa realidade também. Vamos tentar entender qual que é o fundamento matemático, né, o fundamento científico aí do que é uma dimensão. Tá? Isso vai ajudar muito a gente a entender os conceitos. No caso, o que é uma dimensão? Uma dimensão nada mais é do que um número mínimo de coordenadas que é para a gente poder definir um ponto, um pontinho aí em algum lugar, né? Então, por exemplo, dentro de um papel aqui, né, de uma folha de papel, a gente pode ter aqui um pontinho em algum lugar em que a gente vai falar, olha, esse pontinho, como é que eu acho esse ponto, né, no meio dessa folha de papel? Mesma coisa, se a gente tiver, né, aqui dentro dessa sala, como é que eu encontro, né, um pontinho, né, que está bem aqui nesse lugar, né? Eu preciso de umas coordenadas, eu preciso falar exatamente onde que ele está, né? E como é que eu faço isso? É através, né, das próprias dimensões, né? Vamos começar da dimensão mais simples que tem, que seria uma dimensão zero. O que é uma dimensão zero? Imagina um ponto, um pontinho, né? Então, o menor pontinho que você possa imaginar, esse ponto, ele não tem dimensão nenhuma, né? Vou te dar um exemplo, né? Se a gente tivesse que marcar um encontro, né? Então, vamos marcar um encontro. Aí eu falo, meu amigo, vamos marcar um encontro aí? Aí você fala, tá, onde? Onde que a gente vai marcar um encontro? Aí ele fala, vamos lá na Avenida Sapopemba, né, em São Paulo. Bem, para quem conhece a Avenida Sapopemba em São Paulo, sabe que essa avenida é muito grande. Essa avenida tem mais de 18 quilômetros. Imagina só a gente tentar se encontrar numa avenida com mais de 18 quilômetros, é impossível, né? Então, para a gente poder, se a gente não tem, se a gente tem o ponto, mas a gente não sabe onde a gente vai, onde esse ponto está, a gente não consegue localizar esse ponto. Esse local. É que nem, de novo, eu marcar com vocês o encontro aí na Avenida Sapopemba e não falar o número, não falar onde que eu vou estar. Então, já que a gente entendeu aí o que seria uma dimensão zero, né, que seria esse pontinho pequenininho, vamos partir agora para a próxima etapa, que é a primeira dimensão, tá? A primeira dimensão, as coisas já começam a ficar um pouquinho mais interessantes. Imagina o seguinte, você pega um monte de pontinho, e vai grudando um pontinho no outro. Então gruda, ponto, 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 ponto. 3 dias depois... E você faz aí o quê? Com um monte de pontinho grudado, um do lado do outro. Você faz uma reta, né? E aí, com uma reta, a gente consegue já identificar onde que esse pontinho vai estar aí nessa reta. Por exemplo, se eu pegar aqui esse espaguete, né, e que ele é uma reta, né, e eu falar, olha, o ponto está exatamente aqui. Você agora sabe onde está o ponto,
Não adianta só eu falar, olha, o ponto está em algum lugar, né? Voltando lá para o nosso exemplo, né, da Avenida Sapopemba, é muito simples. Agora a gente poder se localizar, a gente se encontrar. Então eu falo, olha, a gente vai se encontrar na Avenida Sapopemba no número 1000. Então eu sei que eu vou ter que andar a Avenida Sapopemba até esse número 1000 e é ali que a gente vai se encontrar, né? Ah, então agora a gente tem um entendimento do que é, né, a dimensão, uma dimensão, o 1D. Né? Isso daí a gente aprendeu na escola, né? É bem intuitivo, mas vamos extrapolar um pouquinho mais essa ideia, que é o que a gente vai fazer nesse vídeo, que é entender, né, o que é viver nessas dimensões, né? Então, como é que vive, como é que um ser, aí um pontinho, né, vivendo nessa uma dimensão, ele viveria aí, né, em uma dimensão? É claro, né? Imagina que se esse pontinho ele fosse um ponto inteligente, né? Então ele não é somente um ponto, ele consegue pensar, ele sabe que ele está vivo, ele sabe que ele tem ali uma realidade em volta dele. Só que essa realidade é extremamente limitada, é uma realidade de uma dimensão. O que ele sabe fazer? O que esse ponto sabe fazer? A única coisa que ele sabe fazer na vida é ir para um lado e para o outro, é ir para a esquerda e para a direita, né? É a única coisa que ele sabe fazer. Ele não tem noção nenhuma de outras coisas. Então, por exemplo, se eu pegar uma bolinha, né, uma bolinha de gude, por exemplo, eu colocar em cima se eu pudesse colocar em cima desse espaguete aqui, a bolinha só ia poder rolar para um lado e para o outro, né? E aí, alguns conceitos, claro, nesse mundo, nessa realidade limitada do ponto, né? Ele vai saber, por exemplo, ele sabe onde ele está, ele sabe para onde ele quer chegar, ele sabe de onde ele veio, né? Então ele tem algumas noções aí espaciais, né? Bem limitadas, mas ele tem. E ele pode começar até a filosofar, né? Imagina se ele tem aqui, ó, tem um monte de pontinho um perto do outro aqui, num determinado ponto, só que o próximo ponto, ele tá lá longe. Ele tá lá, sei lá em Alpha Centauri, né? Lá em outro sistema solar. Ele pode se perguntar, será que existe vida, né? Além desse meu círculo de pontos que tem aqui? Eu não sei, eu não consigo, é muito longe para eu visualizar, né? Talvez ele consiga fazer algum equipamento aí em 1D para poder visualizar, né? Falar, olha, lá embaixo eu sei que tem um sistema chamado Alpha Centauri, mas daqui eu não estou conseguindo ver se tem mais pontinhos lá ou não, né? Outra coisa que ele também não consegue, né? É saber se tem alguma outra uma outra reta, né? Adjacente, né? Ou em volta, né? Dessa realidade dele. Por exemplo, se eu tivesse aqui dois pedaços de espaguete, né? O pontinho que está num espaguete, ele não consegue ver o pontinho no outro espaguete. Ele está limitado somente à sua visão, né? Aliás, falando em visão, olha só que interessante. Como é que o pontinho aqui ele vai conseguir? Como é que ele enxerga, né? Ele aqui hoje o que a gente está vendo aqui nesse vídeo, a gente consegue enxergar a reta, porque nós somos seres 3D, tá? Nós conseguimos ver toda a reta. Agora, o pontinho, a única coisa que ele consegue ver, lembra, ele só consegue ir para um lado e para o outro, ou seja, ele só consegue ver para um lado e para o outro. Então, o que ele consegue ver? Se eu pegar esse espaguete aqui e eu virar e deixar ele desse jeito, você vai ver o que ele consegue ver aqui. Ele só consegue ver um ponto, tá? É só esse ponto que ele consegue ver. Então ele consegue ver um ponto, né, nessa direção e ele consegue ver ponto nessa direção. Se tiver um ponto, né, imagina que ele está aqui no meio, tiver um ponto mais aqui, esse ponto ele bloqueou a visão totalmente do nosso amiguinho ponto aqui do meio, tá? Ele não consegue ver além de um ponto, tá? É que nem, por exemplo, se a gente está numa sala e a gente fecha a janela, né? Então a gente não consegue mais ver além daquela janela, a janela está fechada. É a mesma coisa que o ponto ele vai estar bloqueando a visão aí desse outro pontinho. Então a gente consegue ver que
a realidade dele, a visão, o acesso que ele tem ao universo é extremamente limitado. Claro, comparado com o que nós podemos fazer, né? Outra coisa que ele não sabe fazer, né? Para ele são outros conceitos que para a gente são extremamente simples, né? Por exemplo, lá para cima, para baixo, né? É, são conceitos totalmente alienígenas para ele, são conceitos que ele não faz a menor ideia, ele não consegue, a mente desse ponto não consegue conceber, ele não sabe o que é isso, ele não consegue nem imaginar, não dá para ele imaginar isso. Se ele só vive nessa reta, ele não sabe o que tem para cima, o que tem para baixo, ele só consegue por um lado e por outro, né? Com isso, até conceitos físicos, né, conceitos simples que a gente tem hoje, por exemplo, de gravidade, né? Então a gente tem a noção de que tem essa força aí, né, puxando a gente para baixo, né, aqui no planeta Terra ou em qualquer outro lugar. Nesse caso, na reta, não existe a gravidade, né? Por quê? Porque não existe a noção de para baixo. Então não tem algo puxando esse esse ponto para baixo. Ele não sabe o que é gravidade. Então, assim, para ele, nesse universo, ele não tem como entender esse tipo de conceito. Agora que a gente está entendendo um pouquinho mais de todas essas limitações, de qualquer coisa que começa a sair um pouquinho desse 1D e vai para duas dimensões, três dimensões, o que seja, já começa a virar conceitos paranormais, né? E imagina o seguinte, se o nosso amiguinho ponto aqui, né? Se tem algum bloqueio aqui, um outro ponto no caminho dele, e um dia, por algum milagre, por algum motivo, ele descobre que ele consegue visualizar além desse ponto. Então ele está vendo aqui além do ponto, né? Ele não, apesar de existir uma barreira física ali, de um ponto na frente dele, ele consegue ver além, né? Ou ele consegue sonhar com um ponto além, né? Ele consegue fazer esse exercício de visão à distância. Ou ainda, ele consegue visualizar que existe uma outra reta, né? Em algum lugar paralelo à reta dele. Ele consegue visualizar pontos em uma reta que não são a reta dele, né? Ou ainda, ele começa a sentir, né? Ele tem um sentimento de que as coisas não é só ir para a esquerda ou ir para a direita, as coisas são também tem alguma outra coisa além disso, né? Ele ainda não sabe o que é para cima e para baixo, mas ele tem um sentimento, ele tem uma noção de que ele pode fazer outras coisas que não seja ir somente para a esquerda e para a direita. E aí a gente pode fazer um paralelo aí bem interessante, né? Com um círculo, né? Um círculo, né? Imagina um círculo aí 2D. E como é que a gente visualizaria, né, um círculo passando aqui pelo plano, pela uma dimensão, né? Seria uma coisa bem paranormal, tá? Para o ponto, visualizando isso. Ele ia ver aqui, ó, se isso aqui começasse a descer aqui nesse sentido, né? Começasse a aparecer aqui na reta, ele ia ver um pedaço da reta sendo bloqueado, né? Então ele tem um pedaço que vai aumentando, ó, vai aumentando aqui, ó, que é o raio, né, de atuação o raio desse, até o raio desse círculo. Então ele vai começar a aumentar, 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 e depois vai começar a diminuir, ó, vai diminuindo, 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 até que esse círculo vai embora. Então, para o ponto que está vendo, que está visualizando isso, é algo totalmente paranormal. Ele vê alguma coisa ali surgindo do nada, né? Aumentando, aumentando, e de repente ele vê esse mesmo objeto logo em seguida diminuindo, diminuindo, até que ele some. Né? Então ele veio do nada, saiu, sumiu do nada. O que é isso para ele? Né? Ele não consegue definir, ele vai, dependendo do nível de evolução desse ponto, ele vai falar que aquilo é um fantasma, é um demônio, é um gênio, é mágico. Ainda também outra coisa que a gente pode pensar aqui, né, nesse universo de 1D, imagina se, de repente,
ele tá andando e de repente esse espaguete quebra, né, num ponto, né? Ou seja, o universo dele acabou ali, né? O universo dele acabou. Como é que ele consegue ir além desse pedaço aqui de espaguete? Não existe, né? O universo dali para frente não existe mais, né? Então essa noção dele de espaço, a noção de universo dele é extremamente limitada. E agora que a gente conseguiu entender aí através do ponto e do espaguete, né? Como é que a gente consegue falar sobre a próxima dimensão? Então vamos falar agora sobre o 2D. Tá? E no 2D é o que a gente chama de plano cartesiano. Então vamos voltar lá para a quarta série, né? Quando a gente estudou lá com a tia, que, por exemplo, pegar a folha e aí a gente consegue, né? Ter não somente uma única coordenada, né? Que no caso do espaguete, aí no caso do 1D era o coordenada x. Agora a gente tem uma coordenada x e y, né? Então o nosso universo agora foi expandido horrores, né? Muita coisa acontece agora nesse novo universo 2D. Ele fica muito mais ainda interessante do que o universo 1D aí do ponto. O ponto pode continuar existindo, tá? Só que ele não, ele é muito microscópico, tá? Agora nesse 1D, nesse 2D. Agora a gente pode ter um círculo, a gente pode ter um quadrado, a gente pode ter um triângulo, a gente tem todo aí um universo de outros seres, né? Que podem existir nesse universo 2D. E se a gente comparar o que é o ser 2D com o ser 3, o ser 2D com o ser 1D, que é o ponto, né? Então comparar um círculo com o ponto é praticamente um micróbio, né? E o círculo, ele é praticamente um deus ali, ou é um ser, né? Como um veria o outro, né? O ponto vai ver aquele círculo como um deus, porque ele não consegue nem entender o que é aquilo. E o círculo, olhando para aquele ponto, é uma coisinha tão pequena que para ele é praticamente uma bactéria. Agora a gente começa a ter aqui umas noções interessantes. Então vamos voltar lá para o nosso encontro na Avenida Sapopemba. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Então lá na Avenida Sapopemba, imagina que lá no número 1000, né? Que eu não sei o que tem na Avenida Sapopemba no número 1000, mas vamos imaginar que lá no número 1000 tem um prédio, né? Um prédio de 10 andares. Aí a gente chega ali, né? Você olha ali para o prédio e fala, poxa, e aí? Onde que eu vou agora me encontrar nesse prédio, né? Qual que é o andar? Então não adiantou só eu falar ali na reta, qual que é o número? Eu estou no eixo X, eu falei que era o número 1000, agora eu preciso saber no eixo Y, né, subindo, né, qual que é o andar. Então, eu vou lá no quinto andar. Então, eu consigo subir agora e me encontrar com a pessoa lá na Avenida Sapopemba, no número 1000, no quinto andar. Então, agora a gente vê que é muito importante, né, agora esse plano cartesiano. E aí uma curiosidade, né? Como é que surgiu esse plano cartesiano? Né? Cartesiano vem do nome de quem inventou isso, né? Foi o René Descartes, né? Um pensador matemático. O cara fez de tudo, né? Lá no século XVII. Ele estava lá olhando para o teto, né? E de repente ele viu uma mosquinha andando lá no teto, né? E aí ele começou a pensar, poxa, como é que eu consigo, né? É, determinar onde que essa mosca está, né? E aí foi que ele definiu que se ele fizesse ele colocasse coordenadas nesse plano, né? Falasse que o plano tem um eixo X e um eixo Y, né? Ele conseguia falar exatamente no teto onde estaria essa mosca. Mas olha só, vamos vamos voltar um pouquinho também ali no espaguete, lá na reta, né? E olha só que interessante. Se eu pegar. Lembra que eu falei que lá no 1D, se a gente pegar um monte de pontinho um do lado do outro, né? A gente foi grudando pontinho, ele virou uma reta, né? A gente conseguiu produzir uma reta. Se a gente aplicar esse mesmo conceito para
para a reta, né? Então, se a gente pegar várias retas, vários espaguetes aqui e eu começar a grudar, colar eles um do lado do outro, o que que vai acontecer, né? Ele vai acabar virando aqui, né, um plano cartesiano. Então a gente pode definir aí, né, que o 2D, na verdade, é só nada mais é do que um monte de 1D, né, colado um no outro, tá? E assim como a gente brincou ali no exercício, né, de como que seria o 1D, vamos entender aí como que seria também um ser vivendo no 2D, né? Como é que ele viveria? Bem, lembra que no 1D ele só sabia ir para a esquerda, para a direita, ele só sabia fazer isso. Agora, o universo dele é totalmente expandido. O universo dele, além de um círculo, além desse ser, do círculo, do triângulo, do quadrado, que seja qualquer seres que vivem agora no 2D, eles conseguem mover para qualquer lado, seja para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, né? Ele consegue andar aqui nesse 2D. A gente consegue ver que o universo ele é muito mais expandido do que o universo do ponto, né? Mas ainda esse universo é extremamente limitado comparado com o que a gente vê, com o que nós, seres 3D, nós conseguimos visualizar, nós conseguimos experimentar. Por exemplo, esse vídeo aqui que ele está passando, tá vendo? É um buraco de minhoca, né? A gente, se eu perguntar para você, né, que está assistindo esse vídeo, como é que você interpreta esse vídeo, como é que você vivencia esse vídeo, como é que você visualiza ele, você pode estar pensando, é muito simples, pergunta boba. Eu tô vendo que eu tô indo, né, dentro de um túnel, né, um túnel aí no espaço, e conforme eu vou indo, né, tudo vai passando aí para trás de mim, né, e eu vou andando, marchando aí, né, em direção a esse túnel. Se eu fizesse essa mesma pergunta para um ser no universo 2D, ele ia responder de uma forma totalmente diferente, tá? Por quê? Porque ele não tem essa noção de para frente e para trás, tá? Ele não tem essa dimensão, isso não existe no universo dele. Ele só sabe ir para os lados, para cima e para baixo, lembra? Então, como é que ele visualizaria esse vídeo? Ele ia falar, o que que eu tô vendo? Eu tô vendo um monte, tô vendo bolinhas, né, indo para os lados, para baixo, né, bolinha indo para cima. Eu tô vendo aqui esses polígonos aqui, esses círculos, ou esses objetos, eles na verdade eles estão aumentando, tá? Ele começa pequenininho e ele vai aumentando, ó, vai aumentando, 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 até que ele some, né? A explicação dele é totalmente diferente do que você pensaria, tá? Por quê? Porque ele está explicando baseado na realidade dele, no que ele vê, no que todas as leis físicas, toda a realidade dele diz, tá? Tá errado? Não, não tá errado. Ele não tá errado, tá? Ele só tem um acesso parcial à realidade, tá? Então, mas na realidade que ele vê, até onde ele consegue entender a realidade, o que ele está falando está totalmente certo, tá? E o que você está definindo é algo que ele não consegue entender, ele não, e está fora da realidade dele, tá? Outro conceito também que seria muito interessante aí, né, no 2D, seria o conceito de gravidade, né, de novo, lá pro ponto, né, na reta, ele não tinha esse conceito, era uma coisa que ele nem conseguia imaginar. Mas aqui a gente tem conceito de para cima e para baixo, né? Então, se a gravidade é uma força que puxa para baixo aqui, se eu tenho um ponto aqui, um ser 2D, um círculo, um triângulo, algum objeto aqui 2D, esse objeto ele vai ser puxado para baixo. Então, um cientista 2D, no universo 2D, ele conseguiria, sim, saber que existe uma força da natureza aí que está puxando isso para baixo, né? O Isaac Newton 2D aqui, ele ia conseguir entender isso e ele ia conseguir formular aí algum cálculo matemático para definir, né?
essa propriedade aí da natureza. Só que olha só, e se esse papel, na verdade, né, a gente está falando do 2D nesse sentido, mas e se o papel tivesse deitado? Eu continuo tendo 2D, né? Eu continuo tendo aí movimentação no eixo X, no eixo X, no eixo Y, né? Só que eu estou vendo isso deitado. Se agora a gravidade estiver puxando algum objeto aqui, né? Quem está vivendo aqui no 2D não consegue presenciar, não consegue vivenciar a gravidade mais. Não sabe o que é essa força. Essa força deixa de existir no plano material 2D. Tá? Por quê? Porque ele está puxando para baixo. E esse lugar aqui, ó, essa coordenada aqui não existe dentro do plano 2D. Então, assim, a gente vê que de novo, a gente está, apesar do universo 2D ele ser extremamente expandido, né, muito mais além do que é um 1D, ele ainda continua extremamente limitado. E como é que um ser aqui no 2D ele conseguiria visualizar, né, o universo, né, que nem... Lembra que no 1D o pontinho ele só conseguia olhar para um lado para o outro, e o que ele conseguiria ver? Um ponto, né? O mesmo conceito, agora, no 2D, como é que o ser 2D ele consegue visualizar? Ele consegue olhar para cima e para baixo, para um lado e para o outro, mas o que ele consegue visualizar é uma reta. Tá? Ele só consegue ver reta para lá, reta para cá, reta para cima, né? Ele consegue ver reta para cima e uma reta para baixo. Né? Então, como que ele vê? Ele vê em uma dimensão. Tá? Ele é um ser 2D, mas ele só consegue ver, fisicamente ele consegue ver em uma dimensão. Ele só consegue ver retas. Ele vê reta para cima, para um lado, para o outro. Tá? E aí o que acontece, né? A gente pode fazer aquelas mesmas perguntas que a gente fez do espaguete, né? Ah, se eu tenho aqui um monte de serzinhos 2Ds aqui, né? E essa folha de papel, esse plano cartesiano se expande até Alpha Centauri, até um outro sistema solar, né? Será que esses seres aqui, eles conseguem visualizar, né, vida, outros seres 2Ds lá em Alpha Centauri? Não, talvez não, né? Eu não sei que ele tenha equipamento para conseguir visualizar isso lá. Outra pergunta também filosófica: existe vida fora desse plano, né? Então, se eu tenho aqui uma outra folha de papel, né, atrás aqui desse plano cartesiano, quem está aqui nessa folha não consegue visualizar quem está na folha de trás, né? Se eu tivesse uma outra folha aqui na frente também, né, ele também não conseguiria. Se eu tivesse um caderno, né, vamos visualizar um caderno, um livro, né? Se eu pegar as folhas, né, que estão ali coladas, grudadas, né, não coladas, mas bem próximas uma das outras, né, e o ser 2D que está em uma folha, por mais que a outra folha estivesse ali pertinho dele, ali na cara dele, ele não consegue ver. Ele não consegue, porque está numa dimensão que ele não consegue visualizar. Tá? Está numa dimensão além do que é o universo dele. Né? Olha só que interessante. E com isso, a gente vai conseguir entender muita coisa quando a gente chegar aí no 3D, tá? Outros conceitos que nem a gente estava lá falando lá no 2D, né? No 1D. Conceitos extremamente alienígenas, né? Que seria o para cima e para baixo, né? Agora, no plano cartesiano, conceitos extremamente alienígenas são para frente e para trás, né? Que nem, de novo, essa animação aqui do buraco de minhoca. Nós, seres 3D, a gente está vendo algo, né, indo para frente, né, indo para trás, né. O ser 2D não entende isso, ele não consegue visualizar nada disso. Para ele, é algo que só está aumentando, né. Então, ou movendo as bolinhas aí, né, movendo de um lado até o outro. E pensando aí no que seria paranormal, né, nesse universo, né? Então, de novo, se a gente pegar e será que um círculo aqui, né, se ele conseguisse ver além desse plano, se ele conseguisse visualizar o outro plano, né, isso seria paranormal para ele.
Se ele conseguisse, lembra que ele só se ele olhar para qualquer lado, ele só consegue ver reta, né? E essas retas bloqueiam a visão dele, né? Então, por exemplo, se um círculo que está aqui, ele olha para um outro círculo aqui, ele vai olhar, ele vai ver uma reta, tá? De alguma forma ele pode entender que aquilo ali é um círculo, mas ele não consegue visualizar o círculo, tá? Ele consegue visualizar uma reta, porque, lembra de novo, se eu pegar aqui e olhar dessa forma, eu não consigo ver círculo, eu consigo ver só uma reta, tá? Imagina que agora esse ser 2D, ele consegue, além da reta, ele consegue visualizar que ele tem um círculo, né? Olha só, isso é alguma começa a ir, né, pro lado paranormal, né, nesse universo 2D. O mesmo conceito, né? Ele começa a sentir que tem algo além de ir para cima, para baixo, para um lado, para o outro, né? Falou, poxa, deve ter alguma coisa além disso. Eu sinto que tem, né? Eu não sei o que é, não consigo visualizar, não consigo entender o que é, mas eu acho que tem. Tudo isso esses mesmos conceitos, né? Aliás, se vocês quiserem ver se adentrarem um pouquinho mais no que é essa brincadeira, né, desses conceitos, dá uma olhada num livro chamado Planolândia, que é do autor chamado Edwin Abbott. Tá? E ele vai, de uma forma bem caricata, né? Ele vai descrever aí como é que é viver, né? Num mundo 2D, né? Então, por exemplo, tem lá um personagem, né? Que é um quadrado, né? Ele fica tentando imaginar, nossa, como é que é o ponto, né? Vivendo lá no seu 1D, né? E até que um dia, por exemplo, não vou estragar o livro, né? Mas até que um dia, né? Quadrado, né? Ele é visitado por uma esfera do plano 3D, né? E aí ele começa, a gente nesse livro aí, a gente vai começar a entender o que que ele está vendo, né? Como é que ele vê, né? Como é que essa esfera, ela é vivenciada, ela é experimentada num plano 2D, né? Que é também aquele mesmo conceito que eu peguei o círculo, né? E fui passando aí pela reta, né? Se a gente pegar uma esfera e passar ela aqui pelo papel, conseguisse passar ela pelo papel, o que que a gente ia ver no papel? A gente ia ver a projeção dela, né, dentro do papel, que seria o círculo, né? Então, a gente ia ver um círculo pequenininho, aumentando, até que ia ser o tamanho total da esfera. Aí quando a esfera começasse a passar da metade para frente, né? Aí ela ia começar a diminuir de novo. Diminuir, até que ia sumir essa esfera do plano. Então, olha só, para alguém que está morando aí no ambiente, no ambiente 2D, né? Isso ia ser um fantasma, né? Ia aparecer um demônio, alguma coisa extremamente paranormal. Ele ia ver algo surgindo do nada, crescendo, diminuindo, até que ia sumir do nada de novo, né? Então, olha só como esses conceitos, né, são, apesar de serem muito simples, né, eles vão ser muito importantes quando a gente for ver aí o que é o 3D, o 4D, né, e assim por diante. Dá para pensar muitas outras coisas, tá, nesse universo. Agora no 2D, a gente consegue brincar muito com, exercitar muito aí, né, a criatividade, né. Então, por exemplo, o que acontece, por exemplo, se eu pegar e fizer um rasgo aqui na folha, né? Lembra que no caso do espaguete, né? Se eu pegasse e quebrasse o espaguete, né? Ó, acabou o universo dele naquele ponto, né? Mesma coisa, se eu pegar aqui o plano cartesiano e eu rasgar aqui no meio, né? Aquela parte do plano cartesiano não existe mais. Aquela parte do universo dele não existe. Para onde foi aquilo? Não sei, né? Foi para algum lugar que a minha física, o meu entendimento científico, né, no 2D que eu tenho, eu não consigo explicar, né? Muito obrigado por ter passado aqui todo esse tempo junto comigo, tentando entender o que é o 0D, o que é 1D, o que é 2D, né? Por favor, de novo, se você ainda não fez isso, inscreva-se no canal, dê o like nesse vídeo, compartilhe, tá?
E se você tiver algum outro conceito espírita, algum conceito que você viu em algum vídeo espírita, aí, vídeo que você gostaria de entender melhor, né? Põe aí nos comentários, né? Fala aí pra gente. Vou tentar explicar aí da melhor forma possível para vocês. Se tiver alguma pergunta sobre esse universo, né, de 1D, 2D, 0D, né, coloca aí também nos comentários se você acha que tem alguma coisa que você discorda, tem alguma coisa que você acha interessante, que às vezes você acabou de pensar, mas eu posso não ter pensado, outras pessoas não podem ter pensado. Compartilha aí com a gente também aí nos comentários. E o próximo vídeo que a gente vai assistir vai ser agora que a gente tem todos esses conceitos sobre o 0D, sobre o 1D e sobre 2D, agora a gente consegue entender a nossa realidade, que é a realidade 3D. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Muito obrigado, um grande abraço a todos e bora regenerar!